Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês então sobre um romance psicológico e sociológico do autor Augusto Cury que chama-se Prisioneiros da Mente. Possui subtítulo como Os Cárceres Mentais. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 2019, então um livro considerado aí, né, bem recente. Este livro, pessoal, vai tratar um pouco então pra gente sobre a psicologia humana, então sobre o que a gente pensa, como que a gente lida então com os desafios do dia a dia e como que a gente pode também enfrentar muitos dos maus que existem então no nosso tempo. E Augusto Cury é um brasileiro médico psiquiatra e é muito conhecido aí por conta das suas redes sociais e também por conta dos seus livros. Inclusive eu tenho um outro livro que já foi resenhado aqui no canal, que foi o Ciúmes, a Merda da Perda, Acelera a Perda. Gostei muito desse livro. Tem um outro também que eu quero fazer a leitura e que eu possuo, que é a Ansiedade, o mal do século. E neste livro então, o Augusto ele vai trazer um pouco pra gente essa reflexão de que a liberdade, ela deve vir de dentro e não de fora. Existem muitas pessoas que podem estar aprisionadas a muitos cárceres e que elas não sabem que estão aprisionadas. E aqui a gente então tem um enredo de um romance do Theo Fester. O Theo, ele é, assim, um rico, milionário. E ele possui 3 filhos e esses filhos não dão o mínimo valor para aquilo que ele já conquistou, para a vida que ele deu para aqueles filhos. E o Theo, então, ele descobre uma doença terminal e que vai fazer com que ele, então, não fique mais nessa vida e que vai deixar, então, toda a herança para os seus filhos, esses filhos mal agradecidos, que não sabem falar obrigado, que não sabem tratar as pessoas, que não têm os mesmos recursos que eles. Então, o Theo, ele vai colocar esses filhos à prova. Ele vai colocar, então, dificuldades no caminho desses filhos para que esses filhos, então, consigam entender o que ele passou na vida para ter o que ele possui. E aqui, para a gente entender, né, esse romance ele é situado, então, né, boa parte, então, dos recursos do Ferser é localizado, então, no Vale do Silício, e o Vale do Silício é um polo, né, um mercado bem tecnológico, bem revolucionário, que fica, então, nos Estados Unidos. Então, ali existem tanto a Google e várias outras empresas, né, de redes sociais, que vai fazer, então, com que o mundo se desenvolva. E o Ferster, ele tem justamente ali uma das suas maiores empresas, a sua riqueza está toda ali. E sabendo então que os seus filhos podem gastar com muita bobeira, não vai saber investir, não vai saber lidar com tantas riquezas, ele vai então como se deserdar aqueles filhos e vai então colocar muitas provas. E uma das provas que eu achei muito difícil foi para sua filha. Ela acabou então sofrendo muitas dificuldades na vida dela, então eles nunca viram pessoas muito pobres e eles acabaram então tendo que ter esse contato. Ela teve que ter esse contato com pessoas de baixa renda, de pessoas que viviam em extrema miséria, em pessoas que viviam em estado de deploração sexual. E o Theo Ferster, ele é de origem judaica, então para lidar então com bullying que ele sofria, com agressões verbais que ele sofria também, então ele começou a trabalhar. E aos 18 anos de idade ele montou a sua primeira empresa. E olha só que interessante, a partir daí ele começou então a trabalhar bastante e conseguiu então ser a pessoa de renome que ele era. Então todas as empresas, as ONGs, todo mundo ia nele, todo mundo queria conselho, todo mundo queria a ajuda dele. Então ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas quando ele olhava para a família dele, não era isso que ele conseguia enxergar. E olha só que interessante se a gente for pensar, né? Ele sofreu tanto e a partir dele, toda a sua família conseguiu ter uma vida estável. O sofrimento tirou dele muitas pérolas. Inclusive tem aquele livro que eu quero, inclusive, algum dia fazer a leitura, que chama-se Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Porque a ostra, para ela dar pérola, tem que ter uma areia ali incomodando ela. Então, olha só que reflexão interessante, né? É preciso ter areias, é preciso ter dificuldades para produção, muitas vezes, de pérolas. E pérolas preciosas, viu, pessoal? Não é somente a areia dentro da pérola, não. Então, esses filhos acabaram não dando muito reconhecimento para esse pai, ele ficou extremamente frustrado. E aí ele tinha um médico que sempre acompanhava e ali então seus filhos começaram a entender o que de fato é a vida. Então aqui entram aspectos sociológicos, filosóficos,
psicológicos, para que a gente entenda que nem tudo é da forma como gostaríamos que fosse ou apenas a minha visão que existe nesse mundo. Não existe das outras pessoas também, existem outras realidades que se a gente ficar apenas no nosso redor, a gente não vai conseguir entender o do que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Então é um livro que traz esse tipo de reflexão pra gente, de como também nós estamos vivendo com o dia a dia da nossa vida, né? Qual o papel que eu estou fazendo com a minha própria vida. Então, Augusto Cury, ele sempre traz esse tipo de reflexão sobre o eu ser o personagem da própria vida e não os problemas, as situações, né, as dificuldades. É certo, né, que muitas coisas virão para que a gente se module, a gente amadureça, a gente vá crescendo com aquela dificuldade ou com aquela facilidade. Mas, via de regra, o ser humano cresce através da dificuldade, através daquele empecilho e que aquilo vai testar a paciência, aquilo vai testar a força e ele vai conseguir passar por cima. Então, não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. E aqui ele vai tratar então também um pouco pra gente sobre essa questão das mídias digitais, sobre essa questão que traz muito pra gente, né, sobre comparação, sobre achar que a vida do outro é sempre muito melhor do que a sua, de que o outro está sempre na melhor, né? Às vezes a pessoa junta dinheiro o ano todo para fazer uma excelente viagem e aí a gente vê apenas a viagem, a gente não vê que a pessoa, né, teve que lidar com muitos percalços no trabalho, teve que certificar ali qual investimento que está rendendo melhor e por assim vai. Então, inclusive, em paralelo, né, com este livro em relação, né, a redes sociais, a gente possui então este livro aqui, olha, do Jaron Lanier, 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora. Ele, no final, ele fala, gente, sobre essa questão desse título, mas é um livro extremamente interessante para a gente poder estar refletindo sobre como que as redes sociais nos enganam muitas vezes e às vezes, né, como existe no cérebro a neuroplasticidade, ou seja, né, o cérebro ele se adapta com aquilo que você vai dando para ele pode acreditar que a vida dos outros ou que a situação dos outros é extremamente importante. E aí vem a comparação, vem tantas outras coisas, né? O desejo de agradar as outras pessoas. Mas o interessante é que a gente mesmo se sentir confortável com a vida que a gente está tentando construir ao longo do tempo. E aí vem essa questão da satisfação, né? Será que estamos satisfeitos com a vida que nós estamos construindo, tentando construir, a gente está tentando almejar? Esse livro trouxe essas reflexões e o que nos leva a também a pensar não sermos, né, prisioneiros da nossa própria mente. E aqui eu até anotei, né, a única empresa que não pode falir é a sua mente. Aprenda a presidir a sua mente. Então, são várias reflexões que você pode retirar daqui. E eu recomendo esse livro para você que gosta, né, desses fatos psicológicos, dessas histórias de superação, de filantropia. E assim, me contem aqui nos comentários, você já fez a leitura de algum livro do Augusto Cury, ou desse livro, ou de outros livros com ensinamentos mais psicológicos? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou gostar bastante de estar fazendo a leitura. Então é isso aí, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê então no nosso próximo vídeo que vamos conversar sobre outro livro.